Olá! Então, iniciamos o terceiro volume do PET para o terceiro ano, né, de Geografia. A gente continua discutindo as questões da globalização, né? Essas questões desse terceiro volume do PET, elas vão falar dos conflitos gerados no processo de globalização, né? A globalização enquanto uma grande integração do mundo é uma afirmativa falaciosa, né? Ela não se sustenta. O mundo não está tão integrado como se dizem, né? Como dizem, né? Como se diz. Existe uma integração, mas principalmente das forças econômicas, dos países desenvolvidos, essas grandes novidades tecnológicas que surgem constantemente e são constantemente inundam o mercado, isso não é acessível a todas as populações, né? A gente convive, na verdade, com uma globalização permeada por desigualdades, né? Então a gente tem aí, como sempre houve na história mundial, alguns países que usufruem dos principais benefícios e inovações tecnológicas e desenvolvimento econômico, muitas das vezes promovendo esse desenvolvimento à custa da exploração da desigualdade, do conflito, das terras e dos recursos de outras regiões, né? Então essa globalização, na medida que ela promove uma melhoria dos meios de comunicação e transporte, então ela torna mais possível o encontro, o debate entre as pessoas, né? Como a gente está fazendo aqui agora, nesse momento da pandemia, né? Essa troca de comunicação, ela se tornou mais facilitada, de fato, não para todos, mas ela se tornou mais fácil para quem tem condições materiais de realizá-la, né? Condições financeiras. Então a gente tem aí isso facilitado para muita gente, né? Então a troca de experiências entre culturas, entre povos distantes, isso se tornou facilitado para quem tem dinheiro para assim o fazer. Esse encontro, essa troca na suposta aldeia global, ela gera muitas vezes o choque, o conflito, né? Que é o que o PET ele não faz assim uma linha muito clara, né, do seu trabalho, mas pensando aí no conteúdo programático do terceiro ano, ele vem puxando essa linha, né? A gente discutiu a globalização e agora a gente mostra como que a globalização ela tem contradições e ela produz conflitos. A gente falou um pouco dessas contradições, que são principalmente as desigualdades, etc., as desigualdades socioeconômicas, as desigualdades de acesso a bens e tecnologia, educação, saúde, etc. E agora a gente fala um pouco, discutindo questões importantes como território, fronteira, territorialidade, nação, povo, etnia, a gente demonstra as questões da fragmentação da globalização. A globalização ela discute muito integração, né? A palavra para globalização é integração, mas ela também fragmenta, né? E o que seria essa fragmentação? Nem todos os territórios estão no mesmo patamar, nem todos os territórios convivem pacificamente, né? A integração, ou a tentativa de integração, ela gera muitos problemas, muitos choques, né? Que é o que a gente vai ver nessas 5 questões dessa semana. Essa imagem aqui elucida isso muito bem. Quando se discute esse choque, não sei se essa é a melhor palavra, mas esses conflitos gerados ou intensificados no processo de globalização, ou comuns, né? Porque conflitos a história mundial, conflito não é recente. Conflito é uma constante nessa disputa do acesso a bens e recursos naturais, né, gente? Isso vem desde que o homem é homem, desde a história humana. Ele entra em conflito pelo uso dos recursos naturais. Então a gente tem aí a guerra como algo comum, né? Aí por diversos fatores, né? A gente tem no mundo ditaduras,
A gente tem aí a guerra que também gera muito dinheiro, né? A guerra que muitas vezes ela é falseada, a ideia de uma guerra por questões ideológicas, de uma luta contra o bem e o mal, quando na verdade é uma luta por recursos, por dinheiro, por poder, por acesso a terras, né? A terra, ela é um recurso fundamental para o desenvolvimento das nações, né? Um dos recursos fundamentais para o desenvolvimento das nações, é de lá que a nação vai retirar recursos para promover a sua riqueza, né? Porque a gente torna a terra e os seus recursos uma mercadoria que vai promover o nosso desenvolvimento. As crianças sofrendo impacto, aí a busca dos recursos naturais, né, simbolizada aqui pelo petróleo, questões étnicas que a gente vai discutir, religiosas, que são complicadas, né, mas que muitas das vezes, embora elas façam parte do conflito, elas não são a causa central do conflito, né, ou elas são importantes, elas fazem parte do conflito, mas geralmente as questões são bem mais complexas e profundas do que somente questões questões religiosas, né? As questões étnico-religiosas, principalmente de disputa por um poder territorial ou pelo poder em si, né? Então, tem um autor mais antigo, ele escreveu seu trabalho, acho que em 95, a primeira publicação, no finalzinho da década de 90, transformou em livro, Samuel Huntington. Ele fala do choque de civilizações, de como esse processo de globalização e de integração, à medida que ele permite esse encontro facilitado entre culturas e entre povos, como que isso vai originar um choque de civilização, porque a gente tem algumas civilizações no mundo com questões muito diferenciadas entre si, né? A civilização ocidental, aí a civilização ocidental tem a civilização ocidental europeia e norte-americana, e a civilização ocidental, vamos dizer, pobre, né? A civilização ocidental que é ocidental porque foi colonizada pelos ocidentais, e aí eles trouxeram sua cultura e seus valores para cá, mas eles também não nos consideram ocidentais, né, gente? Haja vista lá, quem não assistiu, né? Alunos do terceiro ano assistam Bacurau, que é um filme formidável, falando, né? Elucidando várias questões importantes para a gente, discutindo questões importantes. Então, temos ocidentais e ocidentais colonizados. Temos a civilização indiana, a civilização negro-africana, a civilização islâmica, a civilização chinesa, a civilização ocidental ortodoxa, né? Então a gente tem aí algumas civilizações no mundo, e esse encontro oriundo da globalização, ele gera choques, embates por essas diferenças religiosas, de costumes, né? Eu fico muito chateada quando eu vejo na pandemia as pessoas falando que isso tudo é culpa de chineses que comem morcegos, etc. Então a gripe aviária é culpa de todo mundo que come frango? Né? Então, assim, a pessoa ignora aspectos quando é da sua conveniência e ataca o que é diferente simplesmente porque ele é diferente. Isso é absurdo, gente. Né? Cada um tem uma história, né? Cada civilização tem uma história de lidar com a natureza, de lidar com os recursos naturais. Ela tem um construto, né? Ela construiu uma forma de se relacionar com os outros e com o mundo. E não existe uma certa e uma errada, existem diferentes, né? Então, o Samuel Huntington, ele fala desse choque de civilizações que acontece em virtude dessa maior possibilidade de encontro. A gente já teve esse choque ao longo da história humana, né? A história demonstra isso bem pra gente. Geralmente, esse choque, ele está ligado a questões étnicas, religiosas, mas ele é muito também político, de disputa territorial. Quando você vai ver essa história, disputa por território, porque esse território reflete-se em recursos, ok? E aí um autor mais atual, né, o Yuval Harari, ele traz pra gente que o choque de civilizações não acontece, né? Ele é mais atual e ele traz outra questão. Ele fala que, na verdade, o que a gente tem é uma grande civilização ocidental,
que no máximo é contraposta ou tem uma maior divergência, assim, algo mais diferenciado na civilização islâmica, né, ou na civilização chinesa, mas principalmente na civilização islâmica, que faz um contraponto mais forte, mas que todo mundo comunga de uma civilização praticamente capitalista e não tem tantas divergências assim, uma civilização quase que consumidora, aí aqui minha palavra Nando Yuval. Então não tem esse choque, ele não se faz por essa questão de civilização, né? Então esse choque de civilizações que o Huntington propôs, ele não se sustentaria. O que a gente tem é esse choque por interesses territoriais, políticos, econômicos, e isso é o motivo do conflito, o conflito do capital, o conflito para o que gera capital, etc. Né? Então a gente não tem um certo e um errado, eu estou mostrando para vocês dois que eu conheço, né, dois importantes teóricos que discutiram essas questões de embate, de conflitos e de contradições, para vocês perceberem essas leituras, essas possibilidades de leitura do mundo. Sempre pensando nessa linha, gente. Mas esse certo e errado, né, essa visão maniqueísta é muito infantil. Eu falo muito isso nas minhas turmas do terceiro ano. O que a gente tem são diferentes pontos de vista, diferentes abordagens e diferentes interesses. Né? Bom e mal a gente deixa para a história da Chapeuzinho Vermelho, que não se aplica na vida adulta, né, gente? Então, leia o trecho a seguir. Diante da realidade, ao mesmo tempo global e local das redes, a tentação é grande de opor, desse ponto de vista, uma sociedade local a uma sociedade nacional, um território local ao território nacional, e mesmo uma formação socioeconômica local ou regional a uma formação socioeconômica nacional. O que é isso, gente? Se existem os seus valores, vamos dizer, do nível doméstico, do nível de comunidade, de bairro, às vezes de cidade ali, local, e existem outros valores mais amplos, nacionais, eu diria até internacionais, né? Aí, ok, é o que a frase traz pra gente. Aí ela pede pra gente definir termos como território e fronteira. Não sei se foi a melhor frase para fazer essa pergunta, né? Mas relacionando, aí aqui tudo bem, relacionando o território local e nacional. Então, o que a gente tem aí? A gente tem que território na geografia, ele é compreendido como um espaço que se configura e é produzido a partir de relações de poder. Domínio, apropriação exercidas por determinado grupo social de uma forma transitória, em determinado momento, ou permanente, em diferentes escalas. E aí vem a questão do local e do nacional. Então, o que é um território? É um espaço apropriado por um grupo que exerce poder ali. O Estado Nacional, quem que exerce poder sobre aquela nação, sobre aquele país? O governo nacional, representado e eleito pelo seu povo, pela sua população, então, que ele é soberana, ele tem soberania, ele exerce ali o seu poder. Na sua casa, quem que exerce poder? Você, né? Não. Provavelmente seus pais, né? Então, aquele ali é um território seu. Nós vamos pensar assim no nível mais social. Na rua. Uma rua pode ser um território para uma gangue que ali exerce seu poder, ou até para um grupo de adolescentes, né? Essa rua aqui é, vamos dizer, do meu grupinho, aqui é gente que brinca geralmente, ou que estabelece as relações nessa rua, se aparecem outras pessoas a gente procura saber quem, como que é, né? Então, um espaço onde algum grupo exerce poder, se apropria dele, exerce um dado poder ali, esse território é meu, eu cuido dele, eu ocupo, eu me apropriei dessa área, isso é um conceito de território, que pode ter um conceito local, desde um território de gangue juvenis de um bairro, um território não só ligado ao crime, né, mas que um grupo da igreja se apropriou e ali ele realiza suas manifestações culturais. Então, como esse grupo se apropriou daquela região, outros grupos não vão ali, né? Ele exerce um poder naquela área, uma influência, tendo aceite da comunidade, né, para influenciar aquela área.
Um país que possui um território delimitado, conquistado, reconhecido pelos outros, e ali ele exerce seu poder, até organismos internacionais, né, como a OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, que aqueles países ali, eles têm um poder dentro daquele território abarcado pelo tratado, né? Então a gente tem aí áreas que a ONU controla, ou que a ONU não controla, mas que a ONU tem jurisdição, assim por diante. Então a gente tem território nessas diferentes escalas. O conceito de fronteira, ele está pedindo também fronteira? Isso, fronteira. Fronteira é um conceito já mais fluido e dinâmico, né, que o conceito de limite, que a gente usa para falar os limites do país são esses. Aqui ó, tem essa linha certinha demarcada por GPS, aquela rua é o Paraguai, essa rua é o Brasil, por exemplo, né, lá em Foz do no sul. Então, o que a gente tem? Fronteira já é um conceito mais fluido e dinâmico, né? É uma área de transição, uma área de expansão de um território, de uma região para outra. Ela não é fixada, não tem um limite exato, né? É mais contínuo, né? O limite é o limite. A fronteira é a fronteira entre dois estados, né? A fronteira do Brasil e do Paraguai. Tem a rua, a ponte, mas a gente tem o quê? Toda uma área de fronteira, uma área onde você está passando de um país para o outro. A fronteira do México com os Estados Unidos tem um muro, tem, mas a fronteira é toda aquela região de contato ali, toda aquela área de contato entre México e Estados Unidos, né? Essa área maior. A gente usa também esse termo para falar de outras coisas, né? Como a fronteira agrícola que avança, né? Então a fronteira é isso, é uma área de transição. Fechamos a questão 1, a número 2. A territorialidade se manifesta numa multiplicidade de espaços, identidades e tempos que interagem e se sobrepõem no plano da reprodução da sociedade. Se tratarmos da escala micro dos eventos, realçamos o encontro de fluxos oriundos de diversas escalas maiores e que se concretizam no âmbito dos lugares do cotidiano de experiências, relações e manifestações culturais. Então, considerando a afirmação acima, como você define território e territorialidade? Território a gente já definiu anteriormente, aquela lá é uma definição minha, tá, gente? Baseada na literatura, obviamente. Pede para vocês, então, fazerem a definição, baseado no conhecimento de vocês, e aí a gente tem aqui o que seria territorialidade, né? Então, dentro do que eu considero uma discussão mais ampla do território, da territorialidade, o Sack ele afirma que a territorialidade é um conceito que foi trazido da natureza, né, da territorialidade dos animais, da biologia, onde certos animais têm um território específico e ali exercem sua territorialidade, né? Então isso trazido para as ciências humanas e sociais, a territorialidade é um comportamento humano espacial, né? Então o comportamento do ser humano em determinado espaço é uma expressão de poder, é uma estratégia humana para afetar, influenciar, controlar um determinado espaço, abarcando ali as suas questões individuais e coletivas até o quadro internacional, tá? Então a territorialidade é uma tentativa do indivíduo ou de um grupo de afetar, influenciar ou controlar pessoas, fenômenos e relações e impor controle sobre uma determinada área geográfica do espaço. Isso que seria uma territorialidade, né? Então, territorialidade é onde eu exerço, uma área onde eu exerço o meu poder ali, tentando controlar as configurações socioespaciais que acontecem ali, tá? Essa é a definição que eu passei para vocês, e aí vocês, a partir disso, criam aí um parágrafo com a definição de vocês, né? Número 3. Leia o trecho da música do Nat Roots, Quero Ser Feliz Também. Então a gente tem aí a música falando dos povos, né, das raízes, da sua cor, da sua consciência, né, do amor, das possibilidades, né, do mundo, né? E pede para a gente descrever o processo de miscigenação do povo brasileiro. Aí, né, vocês vão ter que sentar e escrever um parágrafozinho bom, né? Mas, em resumo, a gente tem aí séculos de miscigenação,
né? Basicamente a gente tem, a princípio, né, o encontro genético da população indígena com os portugueses. Os portugueses em si já tinham uma grande miscigenação de mouros, árabes, europeus ocidentais, entre outros povos, então eles já vinham com uma certa miscigenação. Mas aí a gente tem aqui o encontro primeiro, né, dos indígenas brasileiros com os portugueses. Após isso, a gente tem também a inclusão dos negros trazidos para trabalhos forçados no Brasil, escravizados, e aí a gente tem então esse encontro e contato de negros africanos, indígenas brasileiros e portugueses se miscigenando, né? Posteriormente, outras levas de colonização vêm para o Brasil, né, como os imigrantes italianos, espanhóis, alemães, então todos aí europeus ocidentais, contribuindo nessa miscigenação, e posteriormente também uma onda de colonização japonesa, então fazendo aí a grande mistura rica que é o povo brasileiro, né? Então aí fica registrado o parágrafo para vocês. Na minha opinião, né, toda diversidade é rica, é inteligente e é positiva, né, gente? Por isso o Brasil tem tantas potencialidades, né, que a gente precisa saber aproveitar ao invés de basear no nosso discurso na ignorância, no contrário da diversidade, na limitação, né, e na pobreza. Para mim, o contrário da diversidade é a pobreza, quase, né? Porque é um só, é o limitado, né? Então a gente tem muitas potencialidades que a gente tem que explorar mais adequadamente. Explorar não no sentido predatório, né? Que a gente precisa aproveitar. Então, a gente tem aqui uma definição de etnocentrismo, na número 4, a tendência a observar o mundo da sua perspectiva particular de povo e cultura ao qual pertence. Pode-se definir etnocentrismo como uma atitude individual ou coletiva que coloca a etnia da qual se faz parte como eixo central de uma determinada interpretação ou concepção de mundo, sem necessariamente conduzir à crença de que a sua própria raça ou grupo são superiores aos demais povos e raças que compõem a humanidade. Então, aponte os principais desafios da sociedade globalizada no combate ao etnocentrismo. Então a gente tem, né, aí então como etnocentrismo essa tendência a achar que a minha visão de mundo, a forma como eu historicamente fui construído, né, eu quanto ser social, eu sou construído a partir de várias concepções que são colocadas para mim, do ambiente que eu vivo, das pessoas com que eu vivo, da cultura que eu vivo, a língua que eu falo, a religião que eu sigo. Então tudo isso forma o construto Ana Flávia. A professora Ana Flávia ela é construída com todo esse histórico, tudo isso. Se eu busco conhecer e interpretar, principalmente, estudar visões religiosas, visões culturais diferentes da minha, com um olhar de agregar e de perceber as possibilidades, eu, sujeita, cidadã Ana Flávia, vou perceber que existem várias possibilidades, além da que eu fui criada. Essas possibilidades são melhores ou piores do que a que eu fui criada, do que as que eu incorporei ao longo da minha vida, até eu chegar na minha vida adulta, muitas vezes procurar outras possibilidades? Não, elas são diferentes. Diferente não é certo nem errado, é diferente, né? Essa questão do outro, ela é muito interessante, né? Eu tenho citado pouco cinema, meus alunos sempre falam que eu gosto de falar muito de filme e de comida. É um fato, né, gente? Eu fico séria aqui olhando para essa câmera. Mas vamos pensar lá, um seriado mais antigo, Lost, discutia a questão dos outros. Ninguém sabia quem eram os outros em Lost, mas os outros pareciam perigosos, assustadores, né? E aí a gente tem vários filmes, várias histórias fictícias, literárias,
que demonstram pra gente, e aí a história real também demonstra isso pra gente, como que o outro, aquele que eu não conheço, porque o outro é aquele que não sou eu. Se o outro está distante geograficamente e eu não o conheço bem, o outro, para mim, muitas vezes já parece perigoso. Ou eu já tenho um receio daquele outro. E isso do ponto de vista cultural, no mundo globalizado, onde a gente está com a possibilidade de encontro e de convívio com o outro, se isso não for bem administrado, o que acontece nesse encontro? Eu trago as minhas verdades, na verdade as minhas possibilidades como verdades absolutas, encontro o outro que faz a mesma coisa, a gente não dialoga e compartilha das nossas diferenças, pelo contrário, a gente fica colocando as nossas diferenças como não conciliatórias e impossíveis de conviver, cada um querendo que a sua seja verdade e não conseguindo discutir e perceber o que cada uma tem de diferente como processo, como construção, né? Então, o que acontece aí? Essa é uma das dificuldades da sociedade globalizada, né? A dificuldade de alteridade, de perceber que o outro é diferente, tem valores diferentes e que eu devo respeitar. A empatia de perceber as diferenças, as limitações, as possibilidades com respeito, não como uma ideia de que um é superior ao outro, de que um é melhor que o outro. São diferentes e tem todo um histórico para relatar essa diferença. Não tem que ser melhor ou pior, né? E infelizmente, muitas vezes o contato está fazendo com que a gente tenha problemas de um querer afirmar que o outro é melhor. Aí tem surgido aí bandeiras nacionalistas perigosas de que a minha cultura é melhor, eu estou acima de todos, o meu povo está acima de todos, e isso é muito perigoso, muito perigoso. Ninguém está acima de todos, né? Nós convivemos e temos que conviver harmoniosamente, dentro de que a minha liberdade não deve prejudicar os outros. A gente convive, nós somos seres sociais. Nós não somos seres individuais que vivem individualmente. Nós vivemos coletivamente. Na coletividade, não só do meu país, mas enquanto ser vivente no mundo. E aí o aquecimento global não atinge só um indivíduo, ele atinge o mundo. Ele não é algo que pode ser administrado individualmente, nem por país, nem por região. Ele é algo que atinge o mundo. Então, pensando aí nos nossos problemas globais, pensa na pandemia. Não adianta eu falar que o meu umbigo, eu vou cuidar só do meu umbigo e que o meu umbigo é melhor do que o do outro, né? Eu tenho que pensar coletivamente. Evidentemente, cada um vai conseguir agir melhor em um nível local, regional e nacional, a atuação. Mas a gente tem que pensar enquanto seres sociais e não nos julgarmos melhores do que os outros, né? Nós temos que nos julgar todos bons dentro da mesma perspectiva, todos no mesmo nível, com diferenças, né? Então, essa ideia de superioridade, ela só prejudica as nações, os países, e ela vem a gerar problemas e conflitos, né? Que não é o objetivo. Aqui a gente tem aí a gente finda, né, a questão número 4 e passa para a número 5, que está dentro da mesma linha, né? Baseando-se na análise da imagem e nos seus conhecimentos, escreva um parágrafo sobre a importância da identidade cultural de cada povo para o processo de construção da sociedade mundial. E aí a mesma coisa. É importante ter uma identidade cultural. É importantíssimo, né? Ter esse sentimento de pertencimento, de uma história coletiva, compartilhada. Isso é muito importante porque fala das nossas raízes, fala de como a gente foi construído. O que eu não posso é achar que a minha construção é melhor que a do outro, né? A gente tem que entender que são construções diferenciadas. E como nós vivemos em sociedade, coletivamente, é importante ter essas definições para ter um rumo, para ter uma ideia enquanto indivíduo, mas principalmente enquanto cidadão social. Mas se eu achar que eu sou melhor que o outro, que eu sou diferente, isso só vai gerar conflitos, né? Então a gente tem que ser a favor da diversidade para construir uma sociedade democrática onde nós somos diferentes, mas temos os mesmos direitos,
principalmente para que a gente consiga perceber que a diversidade, ela não vai contra o que eu falo, ela é só diferente. Né? Essa diversidade ela é importante, então, para combater a violência. Essa compreensão da diversidade, né, ela é importante para combater a violência. Né? Por exemplo, para entender que o outro é diferente, tem uma construção de história diferente da minha, né? Por isso que eu vou agredi-lo. Ele tem uma construção diferente, isso é um problema dele, uma questão dele. Eu não preciso bater nele, eu não preciso matá-lo, ele tem uma forma de viver diferente da minha. Mas como nós coexistimos coletivamente, a gente vai ter diversidade. A gente tem que aprender a conviver com essa diferença, do ponto de vista que a diferença não vai colidir com as minhas crenças. Ela vai ser o quê? Ela vai ser algo diferente, entre um leque de grandes possibilidades que é o mundo. Né? Então a gente tem que promover o debate, o conhecimento. Eu acho que quando você estuda e quando você é construído pensando que você tem um grupo de valores, mas que cada sociedade constrói um grupo diferente de valores, que não é melhor nem pior que o seu, é diferente, e que você tem que ter compreensão dessas diferenças e saber o espaço de cada um dentro do todo, que é o mundo, é o mais importante. Então, quando você conhece e entende que é diferente, que não é melhor ou pior, você promove aí uma questão de respeito, de convívio, de um convívio coletivo mais harmônico e pacífico, né? Que é o que a gente deve buscar dentro de uma sociedade mundial, onde não fica todo mundo se degladiando, buscando quem que é o melhor, quem que é o mais civilizado, quem que é o mais culto, quem que é o mais... Não, nós somos diferentes e temos histórias de vida e histórias de grupos sociais diferentes, né? Que são todas positivas para formar essa grande beleza do mundo que é a diversidade. Então a gente termina assim essa primeira semana do PET. Até a próxima.